Bom dia, igreja. Estamos prontos para mais um encontro, mais uma aula, mais um aprendizado da palavra de Deus na nossa escola bíblica. E o nosso tema geral é Caminhando com Jesus. E estamos entrando já numa parte maravilhosa ao respeito dessa caminhada com Cristo. Recapitulando, diríamos que Cristo exige de nós as três coisas básicas: de romper os odres, de deixá-lo tudo por causa dele e de ter um coração totalmente entregue à sua causa e à sua vontade. A semana passada nós falamos sobre a agenda do nosso Senhor Jesus Cristo, que um discípulo, ele se amarra à agenda do nosso Senhor. E essa agenda é muito clara e específica, e não tivemos tempo de explorar os detalhes de aquilo que Jesus considerava o seu agir entre nós como a sua grande missão. Dizíamos que a grande mensagem de Cristo foi a vinda do reino de Deus. A mão de Deus estendida para reconciliar o homem com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Deus. Essa é a ideia maravilhosa e o cerne da missão do nosso Senhor. Foi uma missão reconciliadora. Ou como diz também a palavra do Senhor, que Ele morreu para nos levar em direção de Deus. Ou como Hebreus também explica, quando diz que através de Cristo nós temos uma entrada livre até o trono da graça. E hoje nós queremos trabalhar um pouco como Jesus coloca essa agenda e como os evangelhos narram e retratam o cumprimento dessa agenda, dessa vontade divina. A vontade divina, queridos irmãos, era essa: reconciliar ao homem com Deus. O Deus irado contra a humanidade decide desplegar a sua justiça reconciliadora. E para isso Cristo está aí como o mediador entre Deus e os homens. Se vocês estão com sua Bíblia, eu gostaria que novamente me acompanhem em Lucas capítulo 4, versículos 16 em diante. A partir dos 17 vamos ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano agradável do Senhor. Pobres, como diz a palavra do Senhor, são evangelizados. Cativos são libertos, os cegos recebem a visão e os presos recebem liberdade. E o mundo se delicia num tempo de jubileu, no ano agradável do Senhor. É interessante que esta frase final, que está no versículo 19, o ano aceitável do Senhor, o ano agradável do Senhor, é uma referência claríssima àquilo que a lei de Moisés estabeleceu como o ano do jubileu. E vocês sabem que o ano do jubileu deveria ser celebrado a cada um período a cada 49 anos, onde os escravos alcançavam liberdade, onde os endividados recebiam o perdão das dívidas, onde a sociedade era reorganizada como um todo, onde as iniquidades de ordem social eram corrigidas. Era o ano agradável do Senhor, o ano em que Deus havia estabelecido que uma correção da sociedade deveria acontecer. Segundo os eruditos bíblicos, Israel nunca cumpriu essa palavra. E olha que interessante que quando Cristo fecha a leitura de Isaías, ele termina com essa frase: Ele é o portador do ano agradável do Senhor, do tempo em que tudo é reestruturado, do tempo em que tudo encontra um ajuste novamente à luz da vontade divina, onde as iniquidades são resolvidas, onde os presos são libertos, onde os endividados recebem o perdão das dívidas, etc, etc, etc. Agora,
como Jesus vivenciou esta agenda. Os grandes biblistas concordam que Lucas 15 é de alguma forma um capítulo que sintetiza a ideia bíblica de evangelho. Porque evangelho é reconciliação. Reino de Deus é reconciliação com Deus e com o irmão. E esta agenda que Cristo traz, ela choca aos religiosos. Ela choca aqueles que também amarravam a religião com política. Esta agenda gera um choque também em aqueles que eram estrangeiros invasores, como os romanos. Enfim, todos os partidos políticos daquela época, eles são chocados por esta agenda de Cristo. Eles não esperavam que o Messias desplegasse esta agenda tão maravilhosa. Desconcertou a todos os mestres da lei. Então, no capítulo 15 de Lucas, este grupo de pessoas, especialmente fariseus e saduceus, chocados diante do desenrolar da agenda de Cristo, eles fazem uma crítica contra Jesus. E veja o que está escrito aqui. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A agenda de Cristo que estava em desenvolvimento estava chocando os líderes e os religiosos daquela época. Os fariseus eram, como disse já na primeira aula, muito dados à santidade. Eu creio no ensinamento da santidade. Eu prego santidade. Aqueles que acompanham meus devocionais sabem que é um tema constante nos meus devocionais. Mas a verdade é de ser seguida em amor. A santidade pela santidade gera farisaísmo. A santidade em amor revela, sim, o verdadeiro espírito do Evangelho. E os fariseus, que eram tipos que jejuavam 2 vezes por semana e que oravam publicamente constantemente, e muitos se flagelavam publicamente para mostrar a sua piedade, e outros tocavam trombetas quando davam alguma esmola, se sentem chocados porque Cristo, entre aspas, se contamina com publicanos e pecadores. Mas se você quer salvar alguém que está se queimando, você vai de alguma forma ter que se chamuscar algum cabelo. Se você quer salvar alguém que está se afogando, você tem que se molhar. Se você quer salvar alguém que está em perigo, você tem que se colocar em perigo. E o amor de Cristo, diríamos assim, se molha, entra no fogo e se coloca em perigo. Cristo, para cumprir sua agenda, ele se expõe completamente. Agora, por que citei Lucas 15? Porque Lucas 15 conta 3 parábolas. E você pergunta por que Jesus não podia haver contado apenas uma parábola, que já simplificava essa intensa búsqueda, esse retrato do Deus que busca. E olha aqui, que Cristo, ele sintetiza em outra parte dos evangelhos esta agenda na seguinte frase: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E são aqueles que estão presos, que vivem nas misérias, aqueles que estão cegos, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, aqueles que estão com o coração quebrantado, aqueles que esperam justiça e que tudo seja colocado novamente sob o peso, sob o prumo da equidade divina. Eles são o objeto do Senhor, aqueles que se haviam perdido. Agora, voltando a Lucas 15, há 3 parábolas. E veja que as 3 parábolas, elas retratam muitos temas tremendos. A clássica é a parábola do filho pródigo, mas eu vou chegar lá. Perceba que há 2 coisas que elas se perdem. A ovelha perdida se perde fora do redil. A moeda, ela perde-se dentro da casa.
E a parábola do filho pródigo amarra estas duas ideias, porque o filho pródigo se perde fora de casa, mas o filho mais velho está perdido dentro de casa. E aqui há uma ideia profunda do Evangelho. Há quem esteja perdido fora e longe. E quando você olha para a aparência dessa pessoa, você nota que evidentemente está perdida. Ela está nas drogas, está nos vícios, no adultério, na fornicação, em tantos outros pecados, né, que a Bíblia pode mencionar. E você olha para essa pessoa e você diz, realmente essa pessoa está perdida. Mas o texto de Lucas 15 também retrata que há aqueles que se perderam dentro. Por exemplo, o filho mais velho, ele não conhecia o pai que ele tinha. Ele achava que o pai era um pai duro, que semeava onde não, que colhia onde não semeou, e que recolhia onde não plantou, e que nunca foi capaz de ter a bondade de dar um bode para que ele possa celebrar e fazer um churrasquinho com seus amigos. Ou seja, era um homem que mesmo estando dentro de casa, ele não conhecia seu pai. E estava tão perdido quanto o filho pródigo. E a moeda perde-se dentro de casa. Agora veja aqui. Vamos ver algumas razões pelas quais pessoas se perdem. Pessoas acabam em prisões. Pessoas acabam com o coração quebrantado. E acabam nas misérias espirituais. E estas parábolas retratam isso. A ovelha perdida. É interessante que o nosso Senhor coloca a ideia de uma ovelha que se perde. Uma ovelha é um bichinho meio descuidado. Na minha infância, eu já pastoreei ovelhas e cabritos. Tá? A ovelha é um pouco descuidada e ela, distraída, pode se perder. E há pessoas que se perdem assim como uma ovelha. Por descuidos. Tá? Por omissões. Mas acabam desviadas do caminho. Conheço muitas pessoas dentro do próprio ministério que por tomar opções erradas e por ter motivações erradas e mesmo fazendo certas coisas ao serviço de Deus acabam perdidas, sem norte, sem a motivação correta. Às vezes lutando pela causa errada com a motivação certa, ou lutando com a motivação certa pela causa errada, perdidos. Agora, a dracma, a moeda, ela se perde dentro de casa. E ela se perde porque alguém a perdeu. Isso aponta muito a nós como liderança. Foi a mulher descuidada que perde a moeda, mas ela se perde dentro de casa. Agora, o filho pródigo, ele se perde porque ele abusa da sua liberdade. É outra categoria de pessoas que se perdem. Elas, querendo ser livres, acabam escravas e comendo com os porcos. Querendo viver a sua vida do seu jeito, da sua maneira, com seu achômetro, com seus critérios, acabam nas misérias da existência. E o filho pródigo retrata a grande maioria dos seres humanos. Teólogos famosos como Santo Agostinho diziam que pecado era o mau uso da liberdade. E de alguma forma o filho pródigo retrata um tipo que ele se sente irrealizado perto do seu pai e que ele precisa descobrir horizontes e que na busca por horizontes, montado em critérios próprios, em desejos muito íntimos, ele acaba longe, não apenas do pai, mas longe de si mesmo e se descobre um dia nas misérias da vida. Como eu sempre disse, nos poços profundos e sem fé. Veja as categorias de pessoas que vão se perdendo. O filho mais velho, ele se perde de uma maneira muito sutil em que muitos de nós estamos perdidos. Ele é o tipo religioso. Alguns dizem que o filho pródigo, o filho mais velho, representa os fariseus na história. Aquele que é muito religioso, que é muito certinho, que paga suas contas, que leva uma moral ordeira, pelo menos em aparência, mas que essa moral
mas que essa vida ordeira, ela não está vinculada com uma intimidade e com a alegria do contato com seu pai e com o prazer de conhecê-lo. Outros estudiosos dizem que este filho mais velho, ele se perde do mesmo jeito que se perdeu Jonas. E é interessante que a parábola do filho pródigo, ela termina como a história do livro de Jonas. Eu vou fazer aqui uma colocação. Queridos, vejam aqui. Você sabe como termina a história do filho pródigo? Você não sabe. Porque o filho mais velho poderia ter tomado 3 caminhos. Na história você vê que ele acaba bravo com seu pai e com seu irmão. Mas ele, depois dessa história, poderia ter tomado 3 caminhos. A primeira, poderia ter dito realmente: meu irmão voltou e vou me reconciliar com ele. É a primeira saída para essa história. A segunda pode ser: eu vou escutar meu pai, eu vou receber esse vagabundo, mas eu vou fazer a vida impossível dele. E a terceira forma é que ele pode ter feito a mesma coisa que fez o filho pródigo: não suportar a presença desse homem, pegar suas coisas e ir embora do pai e do irmão. E quando você lê o livro de Jonas, você vê que Jonas termina igual que este filho velho. Você não sabe o que acontece com Jonas. A última coisa que você vê é que Jonas acaba debaixo de um cimbro, emburrado, como dizem aqui no Brasil. E você não sabe se ele acaba depois se alegrando pela conversão de Nínive, acaba engolindo a conversão de Nínive, ou deixa de servir a Deus por causa de que Deus teve misericórdia para com Nínive. E esse é o filho mais velho, é aquele que é certinho, mas que acaba também estava tão perdido quanto o filho mais velho. E Cristo conta essas 3 parábolas para nos dizer como que as pessoas acabam perdidas. E toda pessoa que se perde tem uma característica: ele é uma pessoa vazia, ele é uma pessoa sem ímpeto, ele é uma pessoa sem ilusão, ele é uma pessoa sem perspectiva de eternidade. Ele é uma pessoa que, pelas escolhas erradas ou pela condição errada em que se encaminhou, acaba quebrantada, acaba cega. E como disse, não trata-se apenas de uma cegueira física. Quando Cristo conta a história do cego curado, quando João conta a história do cego que foi curado, vejam aqui, Cristo cura o cego. Mas João quer demonstrar uma coisa nesse milagre glorioso, que a cegueira pior é a cegueira espiritual. Porque este cego é curado, então ele é chamado pelos líderes de Israel e dizem assim: você sabe que aquele que te curou é pecador? E ele disse, vou usar agora minhas palavras: bom, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. E a Bíblia diz que desde esse momento os fariseus procuravam complotar contra Jesus para matá-lo. A ideia de João é esta: é tão difícil curar um cego espiritual, que é mais fácil que um cego físico recupere a visão a que uma pessoa espiritualmente cega como o fariseu recobre a luz e a visão espiritual. Essa é a ideia que transmite João. Então as pessoas acabam perdidas de maneiras diversas, de formas diferentes. Nestes dias alguém chegou para mim e me disse: Pablo, como que eu devo evangelizar? E minha resposta foi a seguinte: antigamente eu achava que eu decorava 4 leis espirituais e a todo mundo eu falava as 4 leis espirituais do jeitinho que eu aprendi, como se fosse desculpem a palavra, um papagaio que repete as coisas. Até que eu descobri que, numa leitura simples dos evangelhos, para cada pessoa, Jesus tinha uma forma de abordá-la e de aproximá-la a Deus. Falou de um jeito com o Nicodemos, falou de outro jeito com a mulher adúltera, falou de outro jeito com a mulher samaritana, porque todos nos perdemos de maneiras diferentes.
Alguns temos problemas de coração quebrantado, porque como dice, porque nossos pais tomaram caminhos errados, nós tomamos escolhas erradas e acabamos quebrando a cara. Mas Cristo veio para essas pessoas. Mas Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E veja algumas ações que Deus toma através de Cristo, segundo a mensagem de Lucas 15. Primeiro, Cristo se expõe aos perigos e vai à procura de aquela que se perdeu. Meus irmãos, quando você quer cumprir a agenda de Cristo, muitas vezes é incômodo. Exige de nós certo sacrifício pessoal. Eu não quero me colocar aqui como exemplo, mas um dia minha filhinha me disse, na época em que ainda não havia pandemia, e vocês sabem que eu lidero as células, e chegava em casa, tomava um café, me aprontava e ia nas células. Então minha filhinha um dia me disse, pai, por que você não consegue outro trabalho? Ela tinha 7 anos na época. E eu falei, por que, minha filha? Um trabalho em que você não trabalhe todas as noites. Muitas vezes a gente tem que se expor, mas isso não é nada. Nós temos 25 a 27 parcerias aqui. O pastor Beto dirige essas parcerias e as histórias desses homens e mulheres que se expõem nas florestas, nas montanhas, perante inimigos tremendos do evangelho, queridos, não é pouca coisa. Então é um perigo que nós temos que assumir tanto no âmbito local quanto no âmbito transcultural. Mas não há como resgatar uma ovelha se a gente não está disposto a pagar esse sacrifício. O pastor Jonas Dias Martins, que evangelizou este norte aqui do Paraná, conhecido como o apóstolo dos pés vermelhos, eu conheci a história dele, não apenas no livro, mas de pessoas que o conheceram, de pessoas que viveram com ele. Um dia um irmão da família Duarte mostrou uma foto para mim e me disse, onde que eu estou na foto? E eu falei, realmente eu não sei onde que você está. Havia um menininho abrindo a porteira aqui do norte do Paraná, para que o carro do pastor Jonas, ele passasse, e era quando ele evangelizava estas terras. Mas antes de ele ter aquele carro, ele andava a cavalo em todas estas regiões do norte do Paraná, queridos, pagando preço, buscar e salvar aquela que se havia perdido. Compromisso com a agenda de Jesus. Quando a moeda se perde, aqui vai outro compromisso de aqueles que devemos ter uma agenda com Jesus. A moeda como foi achada? Já não foi achada pelo pago do sacrifício de um pastor que se expõe às intempéries da noite, sino que se vocês leem atentamente a parábola de Lucas, a palavra do Senhor diz que ela, a mulher que perdeu a dracma, a moeda, colocou em ordem a casa. E muitas vezes, diríamos assim, a igreja do Senhor, a casa do Senhor, ela se desordena. E nessa desordem, muitas pessoas se perdem. E você dirá, Pablo, a que você está se referindo? Queridos, quando nós perdemos as prioridades, valoramos aquilo que não deve ser valorado e desvaloramos aquilo que deveria ter muito valor, acabamos colocando desordem na casa do Senhor. E esta pandemia, se nós temos ouvidos abertos e olhos bem abertos, nos ensinou algumas coisas fundamentais. Nos ensinou que muitas coisas que estávamos fazendo como igreja, e quando digo igreja não me refiro apenas à igreja de Biporá, por favor, eu estou falando da igreja geral, não eram tão importantes como nós achávamos que eram importantes. E que certas coisas às quais não dávamos tanta importância eram realmente importantes. Um dia que um irmão me disse, Pablo, quando eu venho na igreja,
Agora nesta pandemia, eu me sinto pela metade. E ela diz assim, porque eu quero estar com os irmãos, eu quero abraçar os irmãos, eu quero cumprimentar os irmãos, eu quero contar uma história para os irmãos, e eu me sinto pela metade. Mas a coisa mais importante é que esta pandemia nos ensinou a recalibrar a nossa missão. De que há coisas que elas são elementais na caminhada da missão da igreja, no cumprimento da agenda de Cristo, queridos. Tá? Por exemplo, o ministério da oração, o ministério da palavra, o ministério da intercessão, o ministério da busca íntima pessoal com Deus. Nós descobrimos que realmente, nós aprendemos a discipular pessoas. Os pastores aqui somos testemunhas que como nunca nós ligamos para as pessoas e acabamos conhecendo as ovelhas da casa do Senhor muito mais do que quando estávamos em tempos tranquilos e esperávamos que eles viessem à reunião. Nós aprendemos que a igreja é muito mais que reuniões e eventos. É também isso, mas não só isso. Olha que lindo. Então a casa do Senhor precisa ser recalibrada de tempos em tempos, porque muitas pessoas podem se perder por causa dessa desordem, dessas prioridades trastocadas que muitas vezes tocam e atingem a casa do Senhor. Agora, no caso dos dois filhos que se perdem, aí já temos outra coisa. Veja que o pastor procura a ovelha, a mulher ordena a casa à procura da que se perdeu. Mas no caso do filho, que escolhe livremente se afastar, o pai não o procura. O pai apenas espera. Queridos, e existe algo mais doloroso para um pai. Quando já se esgotaram as palavras, quando já se esgotaram as lágrimas, quando já se esgotou toda a chance e forma convencional de poder trazer um filho para perto de si, existe algo mais triste para um pai? Eu acompanho muitos pais assim. E ter que se resignar a apenas esperar o retorno do filho é uma das coisas mais duras e mais impotentes que eu vejo no coração dos pais. Quando o pai já fez tudo o que tinha para fazer, usou todo aquilo que tinha e agora resta apenas esperar. E vejam que essa é a imagem de Deus na parábola. Muitas vezes nós ficamos assim. Muitas vezes Cristo procurou assim a perdida. Lembra quando Cristo olhou Jerusalém uma semana antes dele ser morto? E a Bíblia diz que ele chorou. Nesse momento Jesus teve seu momento Jeremias. Ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas aos profetas. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta seus pintinhos. Olha esta frase: mas tu não quiseste. Esse é o pai da parábola do filho pródigo. O pai que, esgotadas todas as chances, agora espera. Mas que o pai, apesar dessa condição de aparente impotência, está disposto a se humilhar novamente para receber seu filho. Está disposto a engolir o seu orgulho e correr em direção do filho quando o vê aparecer pelo horizonte. Eu sempre digo que esse momento em que aquele homem velho se levanta e corre em direção do filho é o momento do amor humilhado de Deus. Sabem por quê? Porque no mundo oriental os velhos não correm. Quem corre são os jovens e as crianças. Os velhos se assentam e esperam ser servidos. Os velhos acenam e os outros se movem. Os velhos que se assentam como sábios são veneráveis. Mas o velho desta história, queridos, ele se humilha. E ele, qual servo, qual servente, se levanta e corre em direção
de aquele filho que ele enxerga no horizonte. Não foi nenhum empregado, não foi nenhum parente que enxerga o filho voltando, é o pai. Agora vocês entendem quando eu digo que a igreja deve estar compenetrada desta missão. A igreja deve estar comprometida com esta agenda de Cristo. A igreja que está em tudo menos nisto, eu digo para vocês, ela é peso morto. Quando meu filho tinha 7 anos, a gente inventou uma história, que eu espero que um dia se transforme num livro, se chama A História do Povo que Esqueceu de Navegar. E contávamos a história de um povo de navegantes, mas que um dia descobriu que de tirar os barcos do mar e colocá-los no cais e fazer deles hotéis, fazer deles lugares de recreação, dava mais dinheiro que ir ao alto mar. E o povo de navegantes tornou-se um povo de atração turística tremenda, mas que aqueles barcos em aparência pareciam realmente barcos que podiam navegar. Até que um dia o inimigo ameaçou invadir aquela região e o líder de aquele povo disse: agora pois bem, temos tantos barcos aqui, é só reacondicioná-los e jogá-los ao mar para lutar as nossas batalhas. Acontece que os barcos não foram feitos para navegar. E quando caíam na água, eles se inclinavam à direita ou à esquerda, porque não foram feitos com pesos e contrapesos, e foi assim que levaram uma grande decepção. A igreja que não está adscrita, que não está abraçada e aferrada à agenda de Cristo, é como esse barco, parece, mas não é. E nesta manhã, caminhar com Jesus significa ter um compromisso de alma, de coração, de mente, de sentimento com esta agenda de Cristo, queridos. Buscar e salvar aquele que se perdeu. De diversas formas e maneiras que se perdeu. E estar dispostos a pagar o preço de deixar as 99, de colocar em ordem a nossa casa, de vivenciar um amor humilhado e ferido, mas ainda assim disposto a correr em direção de aquele que se perdeu. E por último, aquele que tem um compromisso com a agenda do Senhor, não menospreza aquele que ainda vive uma vida religiosa, senão que, como o pai disse para ele: meu filho, tudo que tenho é teu. Você não entendeu isso? É aquela fala amorosa para que aquele que também está perdido, dessa maneira, volte ao Senhor. Eu oro para que a nossa igreja presbiteriana, independente de Ibiporá, Espaço Vida, seja uma igreja que se abraça à agenda do Senhor. E eu quero terminar com estas palavras, porque eu gostaria muito que a nossa igreja seja uma igreja que exclame como Cristo: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, porque caminhar contigo é maravilhoso, Senhor. Porque, como diz a tua palavra, o final é caminho de vida. E que nesta manhã o povo que foi servido com tua palavra, Senhor, reflita e se coloque novamente na tua agenda. E se amarre novamente a louça onde tu escreves aquilo que tu esperas de nós. E que nós, Espaço Vida, sejamos uma igreja onde as pessoas que perderam o rumo, a direção e a razão de viver, possam encontrar aquele que é poderoso para buscar e salvar aquilo que se perdeu. Em nome de Jesus, abençoa a todos aqueles que receberam esta palavra. Oro e agradeço, Senhor. Amém.